Oi, oi, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tô ajeitando as coisas aqui. Pronta já para receber a nossa convidada de hoje, a autora Graziele Ferreira. Boa noite para todo mundo. Vocês podem me falar como é que tá o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá legal? Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou dar alguns recadinhos, tá? Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo que já chegou e quem vai chegando aos poucos. Meu Deus, um mosquito. Para quem está aqui pela primeira vez, esse é um ciclo de entrevistas que está acontecendo desde a semana retrasada. Essa é a quarta semana de entrevistas. Sempre trazendo um profissional do mercado literário, seja ele autor, ilustrador, alguém de editora. A gente já teve aqui um diretor comercial da editora Em Prosa e Verso, foi um bate-papo bem legal. Tivemos uma bibliotecária, contadora de história também. Essa live de hoje será com a escritora Grazi, ela já está aqui, eu vou botar ela na conversa com a gente. Enquanto o Instagram coloca na Grazi na live, eu vou fazer um pedido especial para vocês. Oi, Grazi, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Eu descobri que quanto mais as pessoas interagem na live, ou seja, mandam um coraçãozinho, comentam, mais o Instagram vai mostrando para os meus seguidores e para os seguidores da Grazi que a live está acontecendo. Então, vamos fazer essa interação forte aí durante a live para o Instagram ir mostrando a live e a gente ter mais pessoas aqui junto com a gente ao vivo, tá? Deixa eu fazer as apresentações. A Grazi é autora dos livros Se Pular Vai Voar, Tirinhas para Gostar de Ler, O Cachorro Rimão e também é pedagoga. Ela está com 2 livros para serem lançados agora. A gente vai falar sobre isso. Seja bem-vinda, Grazi. É um prazer te receber na sua casa. Muito obrigada por você ter topado, tá? Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de participar dessa sessão de entrevistas. Estou um pouquinho nervosa, não vou negar, porque não sei quais as perguntas que virão, mas estou preparada. Vamos ver o que vai acontecer. Não é passo ou repassa, não. Pode ficar tranquila. Não vai ter torta na cara, né? Não vai, não vai. Eu sou boazinha. Você vai ver que vai ser super tranquilo. Você vai querer mais depois. Olha, convencida. Ai, então tá bom, vamos lá. Começa me indicando um livro. Pode ser um livro que do seu trabalho como pedagoga ou que influenciou na sua escrita, ou o livro que você está lendo agora. Enfim, um livro que você acha que vale a pena ser indicado para os nossos espectadores. Tá, então eu vou lá para minha infância, né? Ontem eu estava pensando assim, gente, ela vai perguntar, né, que eu estou assistindo, né, a sequência de lives, qual livro? Aí eu fiquei pensando e eu fui lá para minha infância e eu não só porque é um livro que eu gostei muito, eu queria indicar por causa da história. Foi uma história que me tocou muito, eu me identifiquei muito com o personagem. É um livro antigo, o livro é Meu Pé de Laranja Lima. Então foi um dos primeiros livros que eu li, né? E eu me emocionei, me identifiquei. Não quero dar spoiler do livro também, né? Porque vai que as pessoas já Ainda não não tenham, leram, né? ainda não leram, então eu não quero estragar a surpresa. Mas era um misto. Eu lembro que quando eu li lá na minha infância. Eu sei que teve novela, teve filme, teve um monte de coisa, mas eu não assisti. Eu só li o livro mesmo e há muitos e muitos anos atrás. E ele me marcou porque era um menino pobre, eu tive uma identificação com ele. Era um menino pobre, ele tinha uma imaginação muito fértil, né? Ele conversava com o pé de laranja lima. É um livro lindo, né? Que você se emociona, você se diverte, então são muitas emoções. Então fica aqui minha indicação. Ele está sendo vendido até hoje, inclusive pensando nessa coisa, nessa retrospectiva, eu estou pensando seriamente em comprar, porque quando eu li, eu peguei emprestado de uma biblioteca
devolvi, não tenho o livro. Mas a leitura, a lembrança do livro ainda estava viva. Eu falei assim, esse é o livro, um dos primeiros que eu li, gostei muito e indico para todo mundo. Eu não li o livro ainda, pretendo. Eu me lembro que quando teve a reprise da novela, eu assistia com a minha avó, que faleceu agora no final do ano, uma memória muito forte, assim, que eu tenho de... No horário que estava passando, ela tá começando a fazer a janta. Engraçado como é a memória da gente, né? Liga as coisas. Agora me conta como é que é a sua história com os livros. Você falou que esse livro especificamente você pegou na biblioteca. Você tinha muito esse hábito na infância? Então, eu comecei um pouquinho mais tarde. Infelizmente, eu não tive um hábito, porque quando eu era criança, meus pais não eram muito escolarizados, então eu não tive aquele incentivo. Então, é uma coisa que partiu mais de mim do que do incentivo externo. Então, a minha história com livros começou porque eu desenho, na verdade. Eu também faço desenhos, inclusive a maioria dos meus livros são ilustrados por mim. Então, começou assim, eu desenhava muito pequena mesmo, lá na infância, já tem meus quarentinha, então faz muito tempo. E eu desenhava, assim, desde pequena, uma coisa minha. Então, ao desenhar, eu criava a própria história para os meus personagens. Então, assim, minha história começou com os meus desenhos e eu criava minhas narrativas, uma coisa muito que só ficava para mim. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer e ficava só para mim guardado. Inclusive, eu sou de Brasília, né? Hoje em dia eu moro em São Paulo. Lá em Brasília deve ter um acervo de livros meus da infância, porque eu fiz isso por muitos anos. Era uma coisa que eu gostava de ler. Infelizmente, eu não tive um acesso a livros e o meu acesso que mais era mais próximo de mim eram os gibis, né? Principalmente os gibis do Maurício de Souza. Por quê? Porque eram mais acessíveis, né? Eram mais baratos. Que eu mais lia na época, porque eu não tive muito acesso, infelizmente. Minha filha hoje, né, eu posso dizer que ela é uma privilegiada, porque desde que eu engravidei eu já compro o livro para elas. Então a história dela vai começar muito diferente da minha. Então ela já tem acesso até antes de nascer, ela já tinha uma mini biblioteca aqui. Eu não. Eu não tive, meus pais não compraram, não porque eles não queriam, é porque como eram pessoas pouco escolarizadas, eles não tinham esse conhecimento. Entendeu? Então, eles não me incentivavam. Então, a coisa partiu de mim. Então, aos poucos, eu fui escrevendo os meus livros, com pouco acesso a eles, mais acesso a gibis, né? Que não são livros, não são... É outra categoria, mas começou daí, a partir dos meus desenhos mesmo. Então, você começou a desenhar e é a partir daí que você se interessou pela leitura? Sim, a partir daí. Porque como eu escrevia e desenhava, assim, umas coisas muito singelas, né? Nada assim, uma coisa sofisticada. Eu comecei a me interessar. Mas assim, como eu não tinha muitos recursos, assim, era uma coisa mais minha. Demorou para eu ler realmente um livro. Demorou sim. Eu ainda li na minha infância, mas não foi no período que eu comecei a desenhar e escrever minhas coisinhas. Foi um pouquinho depois. Entendeu? Engraçado, porque geralmente é o contrário, né? As pessoas leem muito e acabam se aventurando nas palavras e tal. E essa questão de... Você se considera mais escritora ou ilustradora? Você tem... Ou você acha que você é as duas coisas na mesma medida? Eu acho que eu sou as duas coisas na mesma medida. Agora, hoje em dia, eu posso dizer. Quando eu comecei agora, porque o meu primeiro livro eu publiquei ano passado, mas desde que minha filha nasceu, eu já estava pensando em escrever, porque, assim, aquela memória da infância voltou com o nascimento da minha filha. Porque como eu comecei a comprar muito livro, eu olhava para os livros e falava assim, gente, eu também sei fazer isso, né? Então, assim, eu acho que ficou simultâneo para mim. É tanto escritora quanto desenhista. Eu tô, assim, nos dois. Você me chamou a atenção falando que você publicou o primeiro livro no ano passado. De lá para cá já são quantos livros? 5? Foram 3 em 2019 e agora tem 2 saindo do forno, né? Agora. Esses livros já estavam forno. prontos ou você escreveu isso tudo do ano passado para cá, criatura? Eu escrevi tudo do ano passado para cá. Gente, mas que mulher ligeira! Então, como eu tinha esse hábito lá na infância, eu acho que aflorou de novo. Gente, meu Deus, olha, eu fico com uma inveja quando eu escuto essas coisas. Eu levo 2 anos para escrever um livro, gente. É sempre um processo tão sofrido, é igual a Natália ontem. Vocês são muito ligeiros escrevendo.
Eu vou Então, pegar as dicas com vocês, como é que faz isso, gente? E para mas desenhar, você é assim, rápida também? mais rápido do que para escrever. É mais rápido para Gente me do desenhar céu! do que para escrever. Desenhar para mim é mais. Às vezes o desenho vem primeiro do que a escrita. Aí, sabe, eu sou um pouquinho diferente. Então Tô vendo. uma coisa vai casando com a outra e tal. Então, assim, eu não tenho uma fórmula, é uma coisa que acontece, sabe? Muito bacana. É diferente, mas não invalida o processo, claro que não. Você estava falando que a maioria dos seus livros foi ilustrada por você. Quais são os livros que foram ilustrados por você e quais não foram? É, eu vou mostrar aqui. Tá ótimo. Esse aqui, o cachorro Só vou rimão. pedir para você, só vou pedir para você guardar os dois que estão sendo lançados para mostrar depois, senão você acaba com a minha entrevista. Senão te acaba Não, agora. nem vou mostrar porque eu ainda não tenho os dois de 2020. Ah, tá bom. Não vou mostrar mesmo, porque com essa Senão no coisa. final, quando eu falar assim, o que que você tem de novidades? Você já falou, já era. Já falei nos 10 minutos primeiros da entrevista. Não, eu nem vou mostrar porque eu não tenho. Com essa coisa da quarentena, tudo fechado, eles estão prontos, mas não rodou ainda, né? A gente está Entendi. esperando esse processo acabar e tal. Aí eu não tenho mesmo, então não vou mostrar, fica tranquila. Tá bom, então. Então, o primeiro que eu lancei, né? Assisti a entrevista da Natália ontem, foi pela autografia, né? Tá aqui. A mesma editora que você também lançou. Aham. Inclusive, eu lancei pela autografia, vou dar aqui os créditos aqui para a Natália, porque quando eu comecei a procurar, quando eu decidi, agora eu vou publicar livro, eu pegava os livros da minha filha e falava, sei fazer isso, eu vou publicar. Vou publicar, agora nada mais me para. Só que, assim, é o caminho das pedras, eu não sabia. Então, eu tinha que perguntar para as pessoas. Então, assim, na cara de pau, perguntei para a Natália, não conhecia ela, vi lá que ela era no Facebook, eu acho que eu perguntei. Vi que ela era uma escritora nova e perguntei, pedi dicas para ela e foi ela que me indicou a autografia e a partir da indicação dela que eu fui atrás. E acabei realmente publicando pela autografia. Então, o meu primeiro livro foi esse, O Cachorro Rimão. Aí depois Essas ilustrações são suas. são minhas. Mostra um Aí eu pouquinho vou pra botar gente só. no interior do livro, pra gente conhecer um pouco do seu trabalho como ilustradora. Aí eu vou voltar só um passinho atrás, porque quando eu fui conversar com a produtora, né, eu me remeti à minha infância e quando eu era criança eu escrevia livros assim. Então o primeiro Cachorro Rimão foi assim. Fui conversar com ela e mostrei aqui meu livro. Aí, aqui são as ilustrações originais, né? Que eu pintei, escrevi, eu falei, deve ser assim. Como eu não conhecia o processo editorial, eu fui com a minha inocência toda conversar com ela e fui com o meu livro escrito, pintado. Eu falei assim, ó, tipo isso que eu quero. Aí esse aqui é o livro original, que gerou a obra aqui, que foi toda diagramada, tudo bonitinho. Mas aí eu levei para ela que meu livro, olha, era assim que eu fazia na infância. Então, foi assim, na minha inocência, eu só fiz isso no primeiro livro, gente. Não fiz mais, porque depois eu vi que não Mas era tem assim. muita coisa que a gente não tem noção de como funciona, né? Não, eu não A tinha. gente, por mais que você pesquise na internet, muitas vezes você não vai encontrar um conteúdo. Eu, inclusive, até coincidência está falando isso. Eu publiquei hoje um post no blog, eu falei isso ontem, que ia entrar e de novo voltou esse assunto. Sobre 10 coisas que eu gostaria de saber lá naquela época que eu publiquei Infância em 2014, que eu não sabia. Coisas que a gente erra e que tiram sono. Enfim, assim, cada livro é um processo diferente. O livro que eu publiquei ano passado teve um monte de outros aprendizados que eu também não fazia ideia, mesmo já tendo publicado um livro e com a mesma editora, tem coisa que você acaba aprendendo. Então, assim, é normal acontecer isso que aconteceu com você, mas foi muito, muito fofo da sua parte levar. Então, como eu não sabia de nada, eu não fazia noção, eu não tinha noção de como era o processo editorial, fui com a minha inocência toda, fui falar da minha vontade de ter livro e fui levar o meu livrinho. E foi assim que aconteceu. Aí eu levei todo ilustrado, já do jeito que eu fiz, mostrei para ela. Aí ela, muito educadamente, porque tinha um escritório aqui da autografia, no Conjunto Nacional. Aí ela acabou largando o meu projeto porque ela saiu da editora. Era a Aline, se eu não me engano, o nome dela. Ela muito educadamente falou, ai, que bonitinho, não sei o quê. Não serve.
Você pintou todas as ilustrações, mas então, você pode digitalizar para mim, Digitalizar. mandar um PDF, que aí a gente constrói em cima do seu PDF. Esse aqui, você faz isso e tal, me devolveu, olhou com muito carinho e tal, e me explicou como realmente ia acontecer. Mas antes disso, então eu fui do meu jeito mesmo. Fui toda Então, singela, com meu livrinho. aproveita e conta como é que foi esse processo. A gente já falamos tanta coisa, já voltamos, já pulando, mas tudo bem, a gente se acha. Aproveita e conta como que foi esse processo. Não era desse jeito. Como foi então? Conta pro pessoal não ficar curioso. Então, o processo certo era eu escrever o texto. Então, eu tive que voltar uns passinhos atrás. Fui com o meu livrinho assim, mas eu tive que dar uns passinhos atrás porque eu tinha que seguir, né? Porque primeiro o livro ia passar pela editora, né? Ia ler meu livro, né? E fazer a edição do texto para ele ficar mais adequado, né? Porque por mais que a gente escreva, os processos editoriais todos são muito necessários, né? Não tem como você desprezar, falar assim, ah, isso aqui não é bom, isso aqui não Com precisa, certeza. isso aqui é bobagem. Não é bobagem. Tudo que eles falam para você fazer hoje, eu vejo a necessidade de você passar por tudo. Então, eu escrevi meu livro. Aliás, ele já estava escrito, eu tinha recortado para fazer o livrinho. Aí entreguei para ela o texto passou para a editora, ela leu, fez todas as correções, mandava para mim, voltava para fazer a validação. Mandei as ilustrações separadas e mandei esse também. Esse aqui eu não desprezei também, não. Esse foi de qualquer jeito lá. Não sei, Vocês eles até querendo ou não, se virem. meu livro aqui, ele é a minha relíquia. Então, vai todo o material para vocês. Mandei o texto, né, em Word, mandei as ilustrações. As ilustrações aqui, teve umas mudanças e tal. O que acontece? Quando você desenha a lápis, e você não quer que ele vá assim, desse jeito, pintadinho a lápis, ele tem que passar por um processo, a ilustração, por um processo de vetorizar as imagens, né? Que é para deixar desse jeito aqui. Então, ele preserva o desenho, mas ele pinta, né? Eu acho que eles usam, isso é um achismo, eu não sei, pode ser que ele use outro programa, mas tudo indica que ele usa uma ferramenta chamada Illustrator. Né? Porque eu também já usei e eu sei mais ou menos como usar, só que eu sou muito lenta para fazer isso. Então eu prefiro que as pessoas façam para mim, porque se eu for fazer também no Illustrator, eu vou demorar muito tempo e aí não compensa. Então ele passa pelo processo de vetorização de todas as imagens, manda para mim, é isso, é essa cor, é assim que você queria, e a gente vai validando. Aí eles casam o texto com a ilustração, mandam o miolo e a capa, e a gente vai montando Aprovando. o livro. Aprovando. Você aprovou a capa de primeira? Não, no entanto, eu olha não só. consegui aprovar uma capa de primeira ainda, menina. Não, de primeira, mas assim, eu não fui tão... A expectativa da gente é tão alta que quando chega nunca é o que a gente espera. Nunca é. Ó, sempre tem que pedir alguma coisa. Ideia, esse era o cachorro e foi esse, então já teve uma mudança. Eu achei legal, porque eu mandei aqui, ó, você pode ver que eu fiz a linguinha aqui no R e eles preservaram, aí isso eu mantive. Muito a legal. Linguinha do cachorro e tal. Não foi a primeira capa, né? Eu escolhi outros, esses efeitos não eram assim. Então, eu acho que uma coisa boa da autografia, uma qualidade, tem várias, tá? Mas uma coisa que eu acho bem bacana neles é que eles fazem capas lindas. Então, o trabalho deles na capa, a minha opinião, é bem bacana. Então, eu gosto da capa deles. Então, eu não tenho reclamação do atendimento na autografia de forma nenhuma. Eles são muito atenciosos, muito pacientes e me deram sempre muita moral, digamos assim, no lidar, né? Tipo, eu sou chata pra caramba, vocês não têm noção como é que sou eu fazendo livro. Eu perturbo, mas eu perturbo muito. Então, assim, e se eu não fico satisfeita com uma coisa enquanto não fica do jeito que eu acho que tem que ser, e eu não tô falando só do projeto gráfico, não. O contrato, é a data, é tudo. Eu perturbo. Eles são muito pacientes. Eu fui muito bem atendida também, tanto pela primeira, que acabou saindo, pela menina que pegou depois. Contrato, como era uma coisa nova assim na minha vida, eu acho que eu reli aquele contrato várias vezes. Então, tirei um monte de dúvida. Eu acho que eu fui chata mais nesse momento do contrato. Fiquei fazendo um monte de perguntas. A gente fica morrendo de medo, né? Como que é isso? Como que vai funcionar? Como não sei o quê. Eu acho que foi a hora que eu mais fiquei em cima. Depois, quando foi para o processo editorial,
eu não fiquei tanto quanto no contrato. Então, eu acho que foi um processo um pouco diferente do seu nesse sentido. O contrato, como era uma coisa inédita na minha vida, eu fiquei lendo, relendo, lendo e relendo, mas no final deu tudo certo também. Aí voltando, mostra pra mim como é que ficou o cachorro rimão por dentro, o pronto, né? Sem ser o artesanal, pra gente ver a diferença dos desenhos. Os desenhos são praticamente os mesmos, aí eles. Deixa eu ver aqui. Eles, Vetorizaram, né? vetorizaram. Não tem muita ilustração externa, porque a história acontece dentro da neblina. Então, eles estão o Aham. tempo todo. Não sei se dá para ver o embaçadinho da neblina. Então, eles estão conversando com o cachorro, os dois aqui, os personagens. Tudo está acontecendo dentro da neblina. Então, Aham. eles fizeram. A neblina eu demorei muito também. Eu quero uma neblina assim. Às vezes ficava claro demais, escuro demais, não sei o quê. Aí a gente acertou o tom aqui. E ficou assim. Você e Natália. Natália querendo luz e você querendo que desenhe neblina. Aí fica difícil. Vocês também não facilitam. Não, eu acho que eles devem pensar, nossa, cada ideia que aparece aqui, meu Deus, como que eu vou me virar para atender? E aí, depois desse, você publicou qual? Aí eu publiquei também pela autografia, esse aqui, O Se Pular Vai Voar, em 2019, Sim. também ilustrado Quanto por tempo mim. depois daquele? Então, na verdade, eu escrevi os dois, assim, Ao na mesmo sequência. tempo? Não Aham. ao mesmo tempo, mas tipo assim, eu escrevi um e, sim, passado poucos dias eu escrevi outro. Mas para começar o projeto do Se Pular Vai Voar, eu demorei um pouquinho, mas ele já estava escrito. Já estava escrito e desenhado. Aí eu Tá, mas esperei um pouco, dele pronto, do primeiro livro pronto, para esse ir pra gráfica, quanto tempo demorou? uns 3 meses, 4 meses Você no tá máximo. brincando que isso é demorar, criatura? Foi rápido, foi rápido. Eu me empolguei. Eu tinha tanto livro lá no Deixa passado. eu contar uma coisa pra você. O meu primeiro livro eu publiquei em 2014, o segundo em 2019. Isso é demorar, amor. Isso é demorar. Eu não ia aguentar esperar tanto. Se eu tô com o livro, aí eu Não, faço. isso é demorar. Isso é demorar. E outra coisa, eu escrevi infância e ele ficou 2 anos guardado. Sem Ixi, ter deu uma rumo, sem, e tem, eu tô com o livro pronto, guardado, já tem uns 2 anos que eu não publiquei ainda, porque é uma trilogia e eu quero estar com os três prontos antes de publicar o primeiro. Então, e do jeito que eu demoro para escrever um livro, né? 2025 eu publico o primeiro, nesse ritmo, Não, mas às vezes com fala. essas entrevistas você dá assim, ai gente, eu acho que eu vou dar uma aceleradinha nesse processo. Mas é uma coisa muito pessoal, né, Maiga? É uma coisa muito pessoal, não dá pra você falar, não tem uma fórmula, acontece diferente com cada pessoa. Então, da mesma forma que cada um tem o ritmo, cada um escreve no seu Sim, sem tempo. dúvida. Sem dúvida. E eu sou uma pessoa muito insegura, então eu nunca acho que tá bom. Então eu revejo 1000 vezes. Não é para mim não é, escrever não é uma coisa prazerosa no sentido de, ai, quando eu escrevo, eu fico feliz. Não, eu fico sofrendo, eu escrevo sofrendo, real. Assim, eu gosto muito de escrever, me faz bem, mas quando eu tenho a pressão de que aquilo vai ser visto por alguém, aquilo é muito sofrido para mim, não é simples. Eu preciso realmente tratar isso com um psicólogo assim para ontem. Mas aí, esse livro, Se Pular Vai Voar, foi você que ilustrou também, né? Fui eu que ilustrei, não fui lá, não levei não fiz o artesanal, porque eu já sabia que não precisava disso. Então eu fiz a ilustração, mandei o texto e assim a gente começou o projeto desse aqui também em 2019. Certo. E aí, depois disso, as tirinhas. Aí teve as tirinhas, que não foi pela editora Autografia, foi esse aqui. Eu publiquei esse pela editora Feliz. Então o que que aconteceu? Ah, mas Essa por que editora mudou? eu não conheço. Ela é o mesmo tipo de editora que a editora Autografia? Ou é uma editora tradicional? Não, eu acho que ela é nova também no mercado, mas por que que eu escolhi a Feliz? Eu não estava insatisfeita com a autografia, de forma alguma. Mas como era uma coisa que eu estava no mundo, estava procurando e tal, eu acho que eu recebi um e-mail dessa editora e vi lá tudo que eles ofereciam, todo o projeto. E em Esse relação a livro valores, valia mais a pena? valia. Foi um pouquinho mais barato, não foi grandes coisas mais baratas, Diferença. assim, ó.
não foi uma diferença muito grande. Aí eu decidi, eu falei, como tem as tirinhas, que já estava pronto aqui também, eu decidi arriscar pela Feliz, pela editora Feliz. A menina, a editora que me, né, a produtora que me ajudou, ela não está mais na Feliz, mas ela me deu uma super consultoria. Foi outro ponto positivo que eu vi na Feliz, porque a ortografia, eles são atenciosos, não tenho nenhuma reclamação, mas ela deu uma consultoria, ela me dava conselhos, sabe? Ela falava, o que você acha de fazer assim e não assado? Vamos pensar. Uhum. Vamos pensar que é uma criança vendo, sabe? Ela me conduziu a ver as coisas por um olhar que eu não estava olhando. Uhum. Então, assim, a consultoria dessa Faz pessoa, uma diferença, né? Nossa, fez muita diferença. Então Não já era valeu essa a pena. Já, super. Não era essa capa. Ela me aconselhou a fazer uma coisa colorida. Não era assim. Eu queria um personagem, eu queria que fosse uma pessoa negra mesmo, na época. Mantive a ideia. Aí ela falou, faz isso tudo. Ela que me conduziu, né? Foi todo um processo. Ela falou, faz uns quadrinhos na capa, faz colorido. Né? Criança gosta de cor, vai chamar atenção. Chama mais atenção. Então, assim, quando eu falo com as crianças que leram esse livro, eles realmente falam da capa e adoram essa capa colorida. Adoro, é muito legal. Então, eu vejo que o que ela me falou fazia todo sentido, entendeu? Foi super válido. Foi super válido e eu gostei de publicar. Esse livro ganhou prêmio, né? Conta pra gente. E no final do ano, eu me inscrevi, teve o prêmio Ecos da Literatura. Eu me inscrevi nos 2 livros. Eu escrevi meus livros para competir com o Se Pular Vai Voar e o Tirinhas para Gostar de Ler. O Se Pular Vai Voar foi para a categoria Infanto-Juvenil e ele foi para HQ. Ele não ganhou o primeiro lugar, as Tirinhas eu fiquei em segundo lugar. E foi bacana, né? Porque esses livros são a minha primeira experiência no mundo editorial. Fui pro evento. Muito legal o fato de ser um livro que você ilustrou e escreveu, né? Principalmente na categoria HQ, que tem já esse peso de necessitar de ser ter uma ilustração, né? Porque o livro não necessariamente precisa ter ilustração, mas a HQ necessariamente precisa. Então precisa, já tem E a pequena narrativa. O meu são 10 tirinhas, né? Voltando lá para o passado, como eu comecei olhando os gibis, então, inclusive, esse ano eu também tenho pretensão de fazer uma história em quadrinhos. O livro em quadrinhos, na minha opinião também, ele dá mais trabalho do que um livro convencional. Porque você tem que desenhar quadrinho por quadrinho, quadrinho por quadrinho. Então, o processo de uma história em quadrinhos é muito mais demorado para mim. Aí esse eu me identifico com você na questão do tempo. Eu estou com esse livro, o que eu pretendo fazer esse ano, escrevendo e desenhando ele desde o ano passado. Falta pouco para terminar, mas eu ainda não finalizei. Então, ele é bem mais demorado o processo quando é quadrinhos. Muito. Quadrinho por quadrinho. Sim, e tem a questão da continuidade, né? Que você tem que manter o personagem, ter uma relação de um quadrinho para o outro, a continuação da história, da maneira como o personagem parece, enfim. A expressão, né, do rosto e tal, uma hora ele tá sentindo, de repente ele leva um susto, você tem que fazer a expressão dele baseada naquele sentimento. Mas ele ainda tem que ser ele. Não pode ficar muito diferente. Ele tem que ser ele não pode mudar, ele só tem que mudar de acordo com a narrativa, né? Então, agora vamos falar desses 2 livros que estão por vir. Por quê? Eu não ia falar deles agora não, mas eu fiquei curiosa sobre um assunto. E aí você decidiu contratar uma ilustradora para ilustrar os próximos livros? Então, o que aconteceu? Como eu estava envolvida nessa coisa do HQ, em janeiro eu trabalhei nos meus livros, nas minhas férias eu trabalhei nos meus livros. Eu estava desenhando quadrinho por quadrinho e eu comecei a fazer uma poesia. O meu livro Emoções do Primeiro Dia de Aula é um livro poético. Aí eu pensei assim, gente, eu acho que o meu traço não combina muito com poesia. O meu é alegre, você pode ver que os meninos vão pra cima, é tudo assim. E eu achei assim que ter uma ilustração mais delicada para combinar com o texto, aí eu pensei, e como eu já conhecia a Paty Lima, foi ela que ilustrou,
eu achei que o texto casaria melhor com a ilustração dela, por ser um texto poético. Por isso que esse é o meu único livro que não foi ilustrado por mim até o momento. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu escolhi a Paty, conversei com ela, até falei, esse livro vai ser o primeiro que não vai ser ilustrado por mim e tal. Vamos ver qual vai ser a minha sensação, porque quando as coisas, eu te falei, é tudo muito casado. Eu penso no texto, eu já penso no meu desenho e tudo mais, e esse eu só escrevi. E a Paty, né, com toda a maestria dela, ela soube fazer uma leitura, né, do texto, e ela fez ilustrações lindas para o meu livro. Então foi uma sensação boa, né? Foi um livro que eu escrevi só e não desenhei, a ilustração é da Paty. É um E aí, livro como que é que é a sensação de ver seu bebê na mão de outra ilustradora? eu fiquei assim, pá, ela tá aí online. Tá. Fiquei com um pouquinho de ciúme. Não, tô brincando. Eu achei legal, porque assim, é uma outra interpretação. Você vê o seu texto com uma interpretação de ilustração diferente. Então é outra sensação. É uma sensação boa também, porque você vê assim, a pessoa entendeu o recado, ela entendeu o que eu quis passar ali, então foi bacana também. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai lançar 2 livros agora, quer dizer, assim que a quarentena permitir, né? Assim que o Covid liberar a gente. Por que lançar logo 2 livros de uma vez só? É alguma estratégia de marketing? É falta de paciência para esperar o tempo passar? O que fez você decidir por isso? E me explica como é que você conseguiu convencer a editora a fazer isso? A Regiane é muito gente boa, tá? Eu acho que ela nem teve problema com isso, não. Primeiro, eu mandei o livro, o de 1º de 2020, que a Paty ilustrou, Emoções pro... No primeiro dia de aula. Só mandei esse. Aí, como eu já tinha o texto preparado, não era uma estratégia. Eu não ia lançar os 2 simultaneamente assim. Eu ia lançar o Emoções, ia passar um período, ia lançar o outro. Mas como teve toda essa coisa de parar o tempo e tal, eu acabei falando dos 2 ao mesmo tempo, mas não era uma estratégia, não era assim que eu tinha planejado na minha cabeça. Na minha cabeça, o planejamento era: faço Emoções, passa um pouco de tempo, eu lanço outro. Mas como parou tudo, então assim, mas assim, na ordem, eu vou lançar primeiro Emoções, pretendo fazer uma roda de conversa, né? Porque ele fala do primeiro dia de aula. Pretendo fazer uma roda de conversa entre pedagogas e escritoras ainda, se Deus permitir, ainda no primeiro semestre, né? Porque eu não sei como vai ser, só Deus sabe como vai ser as coisas daqui por diante. Vou lançar, sim, evento, primeiro Emoções, vou esperar um pouquinho e vou lançar o da Fada. Mas vamos ver como vai ser. Mas não foi uma estratégia, não, foi porque as coisas se misturaram. Os outros livros que você lançou no ano passado, você fez evento de lançamento para todos eles? Só não fiz pro das tirinhas. O Cachorro Rimão eu fiz na Livraria Blux, em junho, e fiz pro Se Pular Vai Voar, fiz aqui em São Paulo, na Biblioteca Monteiro Lobato, e fiz em Brasília. E geralmente as pessoas que vão nos lançamentos já são um público que você já fidelizou? Ou é aquela primeira leva de familiares e amigos que todo escritor começa conquistando? Esse é o primeiro público da gente, né? São as pessoas que compram a nossa ideia e vão. Então variou. O Cachorro Rimão foi a maioria, foi meus amigos mesmo. Eu não tenho muitos familiares aqui em São Paulo, mas os que é de onde? Eu sou de Brasília. Mas os poucos que eu tenho, alguns compareceram e foram assim, poucas pessoas que apareceram. Não foram muitas, de fato. Então, o segundo, já foi gente diferente. O segundo, Se Pular Vai Voar, foi gente diferente, foi gente que eu nem esperava. Nossa! Então, funcionou. Deve ter um gostinho. Aí já teve um gostinho de que a coisa tá andando. Você contratou a LC, né? A agência. Contratei. Como é que foi essa experiência para você? Você acha que vale a pena? Você contrataria para os outros livros? Então, ainda vou formar uma opinião, porque eu ainda estou em contrato com eles. Então ainda está rolando todo o marketing, eles ainda estão fazendo. E eu tive um azar de cair na quarentena. Porque quando eu contratei eles, a gente não tinha parado. O mundo estava rolando normal.
Aí eu contratei e começou essa coisa da quarentena. Então Mas eu você acho contratou para você ou para um livro específico? que contratei para o Se Pular Vai Voar, um livro específico. Entendi. Então eu caí nesse período da quarentena. Então por isso que eu vou esperar, depois Para a gente poder. conversa sobre isso, para dizer o que realmente eu achei. Porque pode ser que as coisas aconteçam mais depois da quarentena, né? Porque Sim. agora o assunto só é coronavírus, é isso e aquilo. Então, assim, eu peguei um período não muito bom. Então, por isso que eu Eu ainda não fico, sei. eu fico pensando, é casa de ferreiro espeto de pau, né? Eu estudei assessoria de imprensa na faculdade. Minha assessoria de imprensa é péssima dos meus livros, assim. Eu faço porque tanta coisa para você fazer sozinha que essa, como é a parte da comunicação que eu menos gosto de fazer, assessoria, eu acabo empurrando com a barriga quando eu vejo eu não fiz. Eu não mandei release para ninguém, enfim. É a casa de ferreiro espeto de pau. Mas eu fico imaginando que faça uma grande diferença na divulgação do livro, porque, como você mesma disse, acaba levando pessoas que não são do seu meio, né, do seu convívio, a conhecer o seu trabalho, né? É Não, importante. e onde saiu na mídia, achei sensacional. Saiu em alguns jornais já meu livro. Nossa, o meu livro está no jornal. Alguns sites, né, indicaram 7 livros infantis e o meu está entre os 7. Então, realmente tem resultado. Mas, Sim. assim, por ter feito uma expectativa, então eu quero ver, terminar o período todo de contrato, para ver se Seu realmente contrato é de vale quanto tempo? 2 meses. 2 meses de Sim. divulgação semanal. Aham. Aí ainda tô nele. Então, assim, não sei se a quarentena, o coronavírus, deu uma abaixada, mas o livro tá rolando, ele tá aí no mundo. E ele já foi para Entendi. muitos jornais, para muita coisa, então realmente acontece. Entendi. A gente estava conversando sobre eventos de lançamento, que são os amigos e os familiares que aparecem. Eu acho que se eu lançar 2 livros por ano, meus amigos vão falar assim: ah, não, chega, não quero mais. Você tem que intimar, falar, ó, você não tem opção, você tem que ir. Tô brincando, não pode fazer isso não, tem que ser espontâneo. Eu não admito que você não apareça, pelo menos você tem que estar. É tipo assim: Mentira, você, brincadeira. você é meu amigo, tem certeza? Porque se não for, eu vou começar a duvidar disso. Comigo indo no lançamento. Não, eu estou brincando, gente. As pessoas aparecem, sabe? No segundo, o que eu fiz na Biblioteca Monteiro Lobato, eu fiz contação de história. Então tinha Aham. crianças, entendeu? Crianças que eu nunca vi, elas apareceram e foram ver a minha contação. A Então as coisas escritora veio antes da pedagoga, né? veio antes da pedagoga. E a Porque a pedagoga escritora veio começou antes da contadora? Então, a pedagoga, a contadora veio antes por quê? Porque antes de eu fazer a pedagogia, eu fiz o magistério. O magistério habilita a gente a dar aula para séries iniciais. Então, eu Uhum. tinha só o magistério e depois do magistério que eu fiz a pedagogia. Então, eu contava, então eu já trabalhava com crianças. Eu dei aula há muitos anos para a educação infantil. Dando aula, história faz parte do processo. Então, contava muitas histórias. É uma coisa que está comigo a vida inteira. Não foi uma coisa recente. Desde criança eu estou nesse mundo infantil, mundo do desenho, mundo da contação, então é uma coisa que é da vida, entendeu? Então, por isso que a contadora vem antes da pedagoga, porque eu fiz o magistério, trabalhei um tempo e depois que eu fiz a pedagogia, então teve essa Hoje, sequência. hoje você trabalha em EAD, não é isso? Trabalho com EAD. Explica um pouco do seu trabalho. Então, eu acho que eu tenho que voltar um passinho de novo. Eu sempre trabalhei com educação. Como eu te disse, eu fiz magistério, dei aula para educação infantil, depois estudei pedagogia, fiz pedagogia, continuei dando aula e depois fui orientadora educacional. É, Nessa coisa de educação, eu também tenho muita facilidade, gosto de trabalhar com tecnologia. Aí, por isso que eu migrei para a EAD. Era uma coisa assim, de eu não perder o meu conhecimento pedagógico e migrar para uma área que eu estava gostando muito, que era a área da tecnologia. E para linkar a tecnologia com a educação, eu pensei na EAD, porque eu gosto de trabalhar com plataforma. Também é uma coisa que eu faço hoje em dia, eu gosto muito de trabalhar com plataformas de educação à distância. Então, o que aconteceu? Continuei na área da educação e migrei para a educação à distância. Trabalhei em algumas empresas, hoje em dia eu trabalho com educação à distância
É um trabalho que eu também gosto muito de fazer, né? A EAD agora está em discussão em vários lugares, ainda mais agora que a gente está com esse Cada vez trabalho mais necessária. cada vez mais necessário. O trabalho de EAD sofre um pouquinho de preconceito, né? Porque tem gente que ama e tem gente que odeia EAD. Então a gente vive entre essas variáveis, né? Mas a EAD, para mim, Mas não hoje dá em para dia, agradar todo mundo, né, não dá, Grazi? Não tem jeito. não tem jeito. Então a EAD, às vezes ela é amada, às vezes ela é odiada. Tem gente que fala, ai, não suporto o curso à distância. É um saco, é isso, é aquilo. E ao mesmo tempo tem gente que fala, o curso à distância salva a minha vida. Porque eu não poderia me deslocar para outro trabalho, me deslocar. Então, a minha opção é a educação à distância. Então, assim, eu gosto. No entanto, eu trabalho com isso até hoje, gosto do que eu faço. E assim a gente vive entre essas opiniões, essas discussões. A educação à distância está muito em alta agora, ela está em discussão, não é uma coisa assim adorada, né? Mas é um trabalho que está em discussão. Imagine agora se não tivesse EAD, se não tivesse esses recursos, se não tivesse essas plataformas, como que seria agora, como que a gente estaria sobrevivendo nessa pandemia Com certeza. se a gente não tivesse essas opções? Então a gente vive nessa montanha-russa, sabe? De amo, E odeio. aí, como é que você consegue. Meu Deus, perdi a palavra. Peraí. Como é que você consegue aliar, separar seu tempo, dividir qual é a palavra, Jesus? Volta para mim. A palavra foi embora. O meu Como é trabalho que do você dia a dia. organiza seu tempo para escrever? Então, durante o dia eu sou da EAD. Durante o dia é o meu trabalho, não tem jeito, é o que me sustenta, é o meu trabalho, é o que eu gosto também, eu gosto muito do que eu faço, EAD e tal. Então eu divido assim, final de semana eu sou escritora, é o meu final de semana eu trabalho para isso, eu desenho, eu faço minhas coisas, e à noite, como hoje eu trabalhei o dia inteiro, né? Mesmo home office eu estou trabalhando, né? O trabalho não parou. E à noite eu faço as minhas coisas de escritora. Então, assim, são duas coisas que eu amo, não consigo mais viver sem elas, então eu me divido assim: um tempo para o meu trabalho e outro para a escritora. Tento me dividir, faço o que dá, entendeu? Porque o dia só tem Entendi. 24 horas, tem dia que eu acho, nossa, o dia já acabou, meu Deus, eu tinha que fazer tinha que fazer mais coisas e não deu tempo, mas assim a gente vai administrando. Tem que dar um jeito. Não tem Tem que jeito. dar um jeito. E aí você falou para mim que escreveu todos esses livros do ano passado para cá. Tá escrevendo alguma coisa no momento ou a quarentena deu uma sugada na sua inspiração? Deu uma sugadinha, porque com a quarentena eu também cuido da minha filha. Então não dá. Então não tô dando conta de também escrever agora. Tô só trabalhando, não tem nem. Eu tenho o HQ, né? Que eu já tô fazendo ele desde o ano passado. Ele tá um pouco encostadinho aqui, eu tenho que trazer ele de volta. Só ele. Então, assim, não tenho nenhum parado, sim, não. Vou ficar nos dois que já estão aqui, já estão quase prontos, e pretendo finalizar a HQ ainda esse ano. Mas como as coisas estão muito em cima, assim, eu não sei quando que vai ser. Talvez no final do segundo semestre. Era isso que eu ia te perguntar. Como é que a quarentena mudou os seus planos em relação à divulgação dos livros? Mudou completamente. Eu estava pensando de fazer o lançamento do Emoções ainda agora em abril, março ou abril. Eu estava já organizando, chamando pessoas, vendo quem estava interessado em fazer essa discussão sobre iniciação escolar. Então, assim, eu não estou mais planejando, eu estou falando com algumas pessoas, né, para você não esquece de mim, hein? Quando as coisas voltarem ao normal, a gente volta a conversar. Não tá dando para planejar, né, Maíra? Porque a gente tá Verdade. tudo muito certo. Então, tô deixando as pessoas em stand-by. Olha, não esqueça de mim, vai chegar o momento. Mas mudou tudo. Então, assim, o meu Não tem... planejamento é. Então, O que tô que no te inspira aguardo. para escrever? Então, varia. O meu primeiro livro, a minha filha foi a minha inspiração. Se vocês olharem aqui, é porque agora eu não tenho nenhuma foto da minha filha aqui perto. Mas a Nina, do livro, ela é parecidíssima com a minha filha. Então, esse livro eu me pautei na minha ida para a escola com ela. Então, a minha filha tem Ih, travou para uma... mim. Oi?
Tinha dado uma travada, mas voltou. Voltou? Então, Voltou. eu me pautei nas minhas idas da escola com a minha filha. Então, a minha inspiração para esse livro foi isso. Ela tem um amiguinho japonês na vida real, é um japonês que está no livro. Então, assim, ela me inspirou. O que está no livro não aconteceu na vida real. Algumas coisas, por exemplo, ela gosta de cachorro. A minha filha, a gente está andando na rua, passa um cachorrinho, ela, mamãe, quero pegar no cachorro. Quando é um dono que e tal, ela vai, pega, ela conversa. Então eu olhando aquilo lá, isso aqui pode dar uma história e tal. Então esse livro, o meu primeiro livro foi muito pautado no que eu vivo com a minha filha mesmo. O segundo Aham. livro foi o Se Pular Vai Voar, foi tudo obra da minha imaginação. Veio tudo da minha cabeça. Não aconteceu uma coisa assim na vida real. As mágicas que tem lá, tudo que acontece, foi tudo criação minha. Então eu não tenho uma regra assim para escrever. Varia muito. Então, é de acordo com o que acontece. Às vezes eu imagino. O Se Pular Vai Voar, vou contar um pouquinho para tentar não dar spoiler para quem não leu ainda. Ele tem um pula-pula mágico. Por isso que é Se Pular Vai Voar. Né? O título do livro já é uma condição, porque se a gente trazer para a vida, se pular, vai voar. Ou seja, você só vai voar se você der o primeiro passo, se você vai começar a Sim. tentar trazer para a vida. Então, se pular vai voar, o mago fala para as crianças assim, as crianças perguntam para o mago. Eu acho que eu já tô, daqui a pouco eu estou contando o livro. O que acontece, mago? O que acontece se eu pular nesse pula-pula? E o mago fala, se pular vai voar. Aí as crianças, mas se a gente pular, a gente vai se machucar? O mago fala, se pular vai voar. Então, é assim, o título do livro são coisas que acontecem no próprio livro. Esse eu criei, esse eu inventei tudo. Aham. E os outros? Os outros, a tirinha, eu adoro tirinha. Eu amo tirinha. Então eu comecei a escrever muito assim. Vou criar só tirinhas para postar lá no meu Instagram, tirinhas que incentivem o hábito da leitura. Então fui Aham. criando, criando. Aí eu falei, esse aqui também dá um livro. Aí fiz o livro das tirinhas. Amo tirinha, amo história em quadrinho. Então, assim, são coisas Eu que eu sou a gosto. louca da Turma da Mônica, eu super te entendo. Sou Somos as loucas. apaixonada. Sou apaixonada. Nossa, o Maurício de Souza, para mim, eu costumo até falar em alguns momentos que ele é minha inspiração, porque olhando as coisas dele, né, e depois eu li um pouco da biografia dele, não li completa ainda. Gente, ele também teve as dificuldades, teve os percalços e tal. Então, assim, são inspirações. Então, HQ, tirinha, cartoon, gosto muito. Então, a tirinha foi eu só queria. A minha pretensão era só colocar tirinhas no meu Instagram que incentivavam o hábito da leitura. Aí acabou virando livro, tem atividade, tem um monte de coisa no livro. Eu vou te fazer a minha última pergunta e vou ler as perguntas aqui do pessoal. Então, quem tiver alguma dúvida, já vai mandando pergunta aí, que eu vou fazer a minha última, faço as de vocês e depois a gente finaliza, que tem 10 minutinhos para o Instagram jogar a gente pro alto. Nossa, já acabou, já tá assim. Já rápido, né? O tempo voa. Me fala uma coisa, você já escreveu ou escreve ou pretende escrever para público adulto, por exemplo? Ou Ainda não. juvenil? Juvenil, sim. Adulto, não. Porque a minha pegada é muito infantil. Eu gosto muito de ilustração. Então, assim, o meu foco, né? Pode ser que, assim, a gente não dá para falar assim dessa água eu não beberei. Então, Sim, hoje eu ainda estou na pegada, no máximo, infanto-juvenil. Adulto, eu sou muito infantil, existe uma criança em mim. Então, assim, eu me comunico melhor com esse público. Então, por enquanto, meu público é esse. Mas nada, entendi. não vou dizer, não, nunca vai, não. Quem sabe, né? Não sei. Vamos dar uma olhada no que o pessoal tá falando lá no inicinho da live. Vou falar mais uma vez. Mandem perguntas e mandem coraçõezinhos, porque isso ajuda o Instagram a mostrar a live para outras pessoas, tá? Vamos lá. Verônica N. Veloso falou que amou Meu Pé de Laranja Lima, que esse livro também marcou ela. Que bom, Minha legal. mãe tá aqui na live. Minha mãe é muito fiel. Obrigada, mãe. Que legal. Escreve e ilustra. Que precoce, falando de quando você começou a escrever.
Natália Batista, que foi a entrevistada de ontem, está conosco. O cachorro-irmão é maravilhoso. Estamos Ai, obrigada. juntas. Falando da hora que você estava falando que você que indicou, que ela que te indicou a autografia. Foi. Ilustra Pati. Hoje tá tipo o papo de comadre. Ilustra Pati. Que legal, Grazi. Adoro o livro artesanal. A Natália Quero tá todo perguntando mundo se não. no lançamento, hein? Quero todo mundo no próximo lançamento. Quem for de São Paulo. A Natália tá perguntando se não era Cristiane, a produtora da autografia, se você não errou o nome. Não, era aqui de São Paulo que começou era a Aline ou Alice, não lembro exatamente. E quem continuou foi a Mari, não foi a Cristiane. Aí a Natália tá falando, legal demais você falando sobre as ilustrações. É muito difícil, muito específico esse assunto e poucas pessoas falam tão claramente. Verdade. E como são processos diferentes, como ela desenha à mão. Porque, por exemplo, os meus livros foram ilustrados de forma digital, foram desenho digital, né? Então é completamente diferente desse processo mais artesanal, tanto que a Paty faz, quanto esse que a Grazi faz também. Natália falando, muito legal a história do livro Cachorro Rimão. História muito diferente de tudo que já vi, tem muitas rimas e as crianças adoram. Parabéns pelo prêmio merecido. Precisamos incentivar que mais escritores participem dos prêmios, porque é uma vitrine e ajuda muito na divulgação. Verdade, Natália, mas você sabe, eu não sei se você passa por isso. Eu tenho um problema de insegurança, cada vez essas entrevistas têm me mostrado isso, assim, tem esfregado na minha cara. Que eu às vezes fico muito insegura para inscrever, eu fico pensando, gente, mas eu tô muito me achando para achar que eu vou ganhar alguma coisa mandando esse livro para um prêmio. E aí, assim, eu tava no ano da coragem. Eu tava no ano da coragem. Escrevi um monte de livro, me inscrevi no. Foi um ano não, e super valeu a pena, né? Não dá para se inscrever no prêmio Jabuti ainda, mas esses prêmios que são mais assim acessíveis, né? Não, eu acho que vocês estão certíssimas, não estão erradas não. Errada provavelmente sou eu, mas é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar muito na minha cabeça, porque eu não consigo ter essa confiança que vocês têm e que é necessária para fazer qualquer trabalho artístico, né? Senão você não mostra o trabalho para ninguém. Ilustra Pati, adorei ilustrar a sua história. Quando você estava falando sobre ter o olhar de outra ilustradora, minha mãe comentou isso é importante, a sensibilidade da ilustradora. Muito, muito. A Natália comentou, e foi muito legal o lançamento do livro Se Pular Vai Voar na Biblioteca Monteiro Lobato. Achei bem legal. Editora em prosa e verso está conosco. Essa menina é linda. A Bia Dias Couto falou que ama curso à distância. E eu vou confessar que eu também gosto bastante. Assim, claro, tem metodologias e metodologias. Né? Quando há uma adaptação que não dá muito certo, fica difícil, mas assim, quando a coisa é feita para o EAD, geralmente funciona melhor, né? E a gente está vivendo um momento que às vezes está sendo muito adaptado, né? Não é um curso feito para o EAD. Então, muita gente vai aparecer dizendo que não gosta porque não teve uma experiência EAD legítima. Olha eu defendendo o seu trabalho. Ai, que bom. Gostei. Minha mãe tá falando que acha... né? A minha mãe tá falando que acha super válido, que ajuda muito só de não ter que se deslocar. Concordo muito. Barateia muito, porque a gente não tem um custo de deslocamento, alimentação, perde-se menos tempo de deslocamento também, que você tem que ir do seu trabalho para um curso, enfim. No EAD você faz seu horário. Pois é, tem essa possibilidade. Cibele, como conciliar o tempo? Pois era isso que eu não estava lembrando, Cibele. Essa palavra conciliar me fugiu completamente. Rivergou, acho que é assim que fala. O rivergou. Grazi, adoro o seu trabalho, parabéns. Obrigada. A Natália está pedindo para te perguntar como que foi fazer a contação da história para a divulgação do livro no lançamento de Se Pular Vai Voar. Como é que foi isso? Conta pra gente. Foi bem interessante, né? Porque como eu tenho outro trabalho, eu não consigo fazer muitas contações no meu dia a dia. Então eu estava um pouco enferrujada. Confesso para vocês que eu estava enferrujada porque as minhas contações estavam quando eu dava aula, não sei o quê. Eu ensaiei muito aqui em casa. Eu ensaiei, minha filha ouviu essa história zilhões de vezes. Eu falava, Isis, vamos aqui, a mamãe vai contar a história. Ela sabe a história de Có e Salteado. Então eu ensaiei muito para minha filha. Então, Pobre assim, criancinha, meu Deus.
Ela adora, ainda bem que ela gostou. Ela fala, mamãe, conta aí a história do Mago Noel. Aí é Vou bom. contar. O Então, meu isso filho aí já é um muito. adolescente, ele fica desesperado, ele fala, tá bom, mãe, mas eu não quero não, tá? Tá bom, filho. Não dá pra insistir, né? Enquanto ela é criança, ela gosta, né? Ela escuta, na escolinha dela tem a hora da contação de história. Então, eu ensaiei muito porque eu estava enferrujada, né? Eu saí de sala de aula tem muito tempo. Então, a minha filha foi a minha cobaia, né? Mas ainda bem que ela gosta, não foi uma tortura. Então, ensaiei muito com ela e foi bacana. O que me pegou de surpresa foi que foram crianças de 7, 8 anos, 10, já eram grandinhos, e eles me faziam pergunta durante a história. Aí eu falava que eu estava contando, toda empolgada, e o menino levantava a mão, e não sei o que, não sei o que lá, e fazia pergunta, me pegava assim, eu Tem estava sempre isso, né? toda concentrada contando a história, e vi uma pergunta, eita, vamos responder. Aí tentava responder rapidamente para não sair da história. Isso que me pegou mais assim. Mas a contação foi tranquila. Respondi as perguntas das crianças e continuei, deu tudo certo. Rivergol está perguntando, Grazi, qual o seu maior desafio quando está desenvolvendo um novo projeto? Então, assim, tem uma coisa que eu me identifico com você. Eu fico com medo, receio, eu fico pensando, será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão entender a mensagem que eu quero passar aqui? Então, será que estou escrevendo uma coisa que pode acontecer, tá? E as pessoas vão interpretar outra? Porque tem coisa que é muito pessoal. Às vezes você está escrevendo uma coisa com uma linha de raciocínio, a pessoa que lê não tá sintonizada, ela está interpretando de outro jeito. E às vezes eu fico com medo de ser mal interpretada. Entendeu? Uhum. Eu tô querendo passar uma mensagem, a pessoa entende outra. Então, são coisas que se passam na minha cabeça. Esse é o maior desafio para mim, de eu estar querendo passar uma coisa e as pessoas entenderem outra. Mas como a gente escreve, né? É um receio. Então, isso é o que mais me deixa, assim, com uma pulga atrás da orelha, digamos assim. A Natália tá falando aqui, a Grazi é fã número 1 do Maurício de Souza, o sonho dela é poder conversar com ele. Ajuda aí, Maíra, faça a ponte entre o Maurício de Souza e ela. Natália, vou ligar pro Maurício agora. Mentira, nem tenho contato com o Maurício de Souza, mas adoraria. Se por um acaso, né? Se por um acaso eu conseguir aí um contato do Maurício, eu com certeza vou fazer essa ponte aí. Quem sabe, né? O céu é o limite, né? Tem tanta coisa maravilhosa acontecendo na minha vida nesse momento tão barra pesada que a gente está vivendo, que vai que, né? Vai que. Você já convidou ele para a sequência de entrevistas? Tem que arriscar também, entendeu? Então, eu mandei uma mensagem pro admin do Twitter da Turma da Mônica, mas eu vou aprofundar essa busca. Já sei qual caminho que eu vou percorrer. Consegui falar com ele, eu sou a primeira da live aqui, vou encher ele de perguntas. Quero ver. Vamos ver o que mais. Quando o papo bom, o tempo voa e voa mesmo, a gente tem 1 minutinho, vai acabar. Eu vou precisar, inclusive, encerrar as perguntas, porque eu preciso dar alguns recadinhos e deixar a Grazi se despedir. Grazi, muito obrigada mesmo, de coração, foi excelente. Muito obrigada por você ter aceitado, por você ser essa simpatia que você é. Fala aí, quem quiser comprar seus livros, se encontra seus livros aonde? Então, meus livros estão no site da Autografia. Os primeiros do ano passado estão no site da Autografia e da Editora Feliz. O livro Tirinhas está vendendo na Livraria Feliz. Os livros desse ano, O Anel da Fada Plain e Emoções do Primeiro Dia de Aula, vai começar a ser vendido pela editora em prosa e verso. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma pré-venda, né? Porque, como eu disse, a gente está um pouco atrasado por causa da quarentena, né? Que tudo parou. Uhum. Então, o Se Pular Vai Voar também está na Livraria Cultura, está no Submarino, está na Livraria Martins Fontes. Então, o Se Pular Vai Voar que está em mais canais. Então, se vocês se interessarem, gostarem do livro, vocês encontram por aí. Pode me perguntar. Eu tenho alguns Se Pular Vai Voar aqui também vendo. Então, estou aberta. Obrigada, Maíra, por essa oportunidade. Segundos. Eu amei conversar com você, amei fazer essa entrevista, foi muito bom. Foi a primeira entrevista que eu pude contar o meu processo artesanal, como eu cheguei na editora. Gostei muito, me senti super à vontade, meu nervoso passou nos primeiros 5 minutos. Estou tranquila, por mim, bateria mais papo.
você aqui até mais tarde, mas valeu muito, gostei demais de estar aqui.